E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está assistindo esse vídeo, né? Concurseiro não tem hora para estudar, toda hora é hora. Hoje nós vamos ver nosso segundo vídeo, né, sobre o assunto teoria dos conjuntos. Eu dividi esse assunto em duas partes. Essa é a parte 1. A parte 2 eu vou postar ainda essa semana. Mas por que eu dividi? Porque é um assunto um pouco extenso, né? E a La Salle ela tem uma grande gama de questões envolvendo o assunto da parte 2, que eu separei, que é o diagrama de Venn. Nessa primeira parte, que é as operações com conjunto propriamente dita, ela tem muito poucas questões, ela não explora muito essa parte da matéria, assim como ela explora o diagrama de Venn, certo? Então, duas partes. Essa aula, vamos para a primeira parte, teoria dos conjuntos, o que é um conjunto, certo? Conjunto é um termo primitivo, certo? O que isso quer dizer em matemática? Sempre que nós temos um termo primitivo, é dizer que é algo que não precisa de definição. Nós não conseguimos definir o que é um conjunto, certo? Mas nós podemos dizer, né, que um conjunto é uma coleção de coisas, certo? Essas coisas podem ser pessoas, objetos, números, letras e por aí vai, certo? Embora nós não tenhamos uma definição do que é conjunto, nós podemos dizer que o conjunto é uma coleção de coisas, certo? E como é que a gente representa um conjunto? Nós representamos um conjunto sempre com uma letra maiúscula, certo? Eu posso representar o conjunto com as letras do alfabeto, mas sempre com letras maiúsculas, certo? Por quê? Porque eu vou representar os elementos desse conjunto com letras minúsculas. Claro, se no caso de eu utilizar as letras para os elementos, certo? A, B, C, quando eles são minúsculos, eles são os elementos de um conjunto, assim como o número 1, 2, 3, ou, por exemplo, eu vou colocar o conjunto dos animais domésticos, por exemplo. Então, o conjunto vai ter o cachorro, gato, papagaio e por aí vai, certo? Então, conjunto é uma coleção de coisas. Eu represento um conjunto pelas letras maiúsculas e os elementos, quando forem letras, eu vou representar por letras minúsculas, certo? Outro termo que tem um conceito primitivo é a pertinência. O que é a pertinência? É a relação existente entre o conjunto e os seus elementos. Por exemplo, eu tenho um conjunto aqui, eu posso representar o conjunto por um diagrama, certo? Então, aqui dentro eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4, por exemplo. Esses elementos aqui formam o conjunto A, certo? Para me relacionar os elementos com o conjunto, eu uso a relação de pertinência. Para eu dizer que o elemento 1 pertence, esse é o símbolo, pertence ao conjunto A, certo? Então, o símbolo de pertence, que é esse E, é o que eu vou usar para relacionar um elemento
com o seu conjunto, certo? Então, o elemento 1 pertence ao conjunto A. O elemento 3 pertence ao conjunto A. O elemento 5 pertence ao conjunto A? Não, né? Porque o conjunto A ele tem o 1, 2, 3, 4. Então, o 5 ele não pertence ao conjunto A. Então, não pertence. É o C com esse traço na diagonal. Então, as relações de pertinência é a relação entre o conjunto e seus elementos. Eu não consigo relacionar outras coisas com o conjunto usando a relação de pertinência, apenas os seus elementos e o conjunto, certo? E como é que nós vamos representar os conjuntos, né? Os conjuntos a gente pode fazer a representação tabular. O que é essa representação tabular? É eu escrever todos os elementos do conjunto. Eu já falei que o conjunto ele tem que ser com a letra maiúscula e, por exemplo, eu quero escrever os conjuntos das vogais. Então, os elementos eu represento com as letras minúsculas. Então, o conjunto A ele tem como elemento, já que ele é o conjunto das vogais, ele tem o elemento A, E, I, O e U, certo? Eu posso ter um conjunto B qualquer e representar ele com os números 1, 2, 3 e 4, certo? Então, a representação tabular é aquela em que eu vou escrever todos os elementos. Eu posso representar o conjunto também por uma propriedade comum entre eles. Eu posso dizer que o conjunto A é um conjunto que X, tal que X é uma vogal, certo? Todo mundo, quando lê essa propriedade aqui, consegue determinar que o conjunto A é o conjunto dos elementos A, E, I, O, U, certo? Eu esqueci de dizer, mas vocês repararam que eu sempre coloco os elementos entre chaves, tanto na representação tabular como pela propriedade. Eu não vou colocar entre chaves na representação por diagrama, certo? Que é a representação, por exemplo, de uma circunferência e ali dentro dessa circunferência eu coloco os elementos do conjunto e do lado de fora da circunferência eu coloco a letra representativa do conjunto. Não necessariamente precisa ser uma circunferência, eu posso usar um retângulo e colocar os elementos ali dentro, certo? Então, essa é as três maneiras que nós temos para representar os conjuntos. Agora, nós veremos os tipos de conjuntos, certo? Tipos de conjunto. O primeiro conjunto que nós vamos ver é o conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? Ah, Ricardo, você disse que o conjunto é uma reunião de coisas, de objetos. Como é que eu posso ter um conjunto vazio? Uma explicação bem simples. Aqui, por exemplo, eu tenho esse conjunto A, 1, 2 e 3. Como eu disse, o conjunto ele é um conceito primitivo, é algo que você não precisa definir, certo? Mas, sempre que eu tenho um conjunto, mesmo eu retirando um elemento do conjunto, ele vai continuar sendo um conjunto, certo?
Por exemplo, se eu tenho o conjunto A e eu retiro um elemento desse conjunto A, eu tiro 3, por exemplo, eu vou ter um novo conjunto que eu vou chamar de B com os elementos 1 e 2, certo? Eu posso retirar mais um elemento desse conjunto, eu vou continuar tendo um conjunto com um único elemento. E eu posso retirar esse único elemento e eu vou continuar tendo um conjunto sem nenhum elemento, certo? É algo, às vezes, um tanto quanto inimaginável, mas é o que nós temos por momento. Então, conjunto vazio é aquele conjunto que não tem elementos. Agora, o grande problema dessa situação do conjunto vazio é o modo de representar o conjunto vazio. Existem duas maneiras de eu representar um conjunto vazio. Eu represento um conjunto vazio com um espaço vazio entre chaves ou o conjunto vazio, um zero cortado, certo? Essas são as duas maneiras de eu representar um conjunto vazio. Agora, algo extremamente importante que cai muito em prova, né? Isso aqui não é um conjunto vazio, certo? Aqui é um conjunto unitário, um conjunto que tem um elemento, e esse elemento é o vazio, certo? Isso aqui não representa um conjunto vazio. O conjunto vazio ele é representado dessas duas formas. Um espaço em branco entre chaves ou zero cortado, certo? Então, conjunto vazio, ele não tem nenhum elemento e a sua forma de representar é essas duas apresentadas. Depois do conjunto vazio, nós temos o conjunto unitário. Conjunto unitário, como o próprio nome já está dizendo, é aquele conjunto que tem um único elemento, certo? Por exemplo, eu quero o conjunto dos números primos pares. Ora, eu sei que o único número primo par é o número 2. Então, esse conjunto é um conjunto unitário, porque ele tem apenas um único elemento. Isso aqui é um conjunto unitário, que tem o único elemento, que é o vazio, certo? Então, conjunto unitário é aquele conjunto que tem um único elemento, certo? Nós temos ainda o conjunto finito. O que é um conjunto finito? É aquele conjunto que tem um número finito de elementos. Ou seja, eu consigo determinar quantos elementos tem aquele conjunto. Por exemplo, o conjunto das vogais A, E, I, O, U. É um conjunto finito, porque eu consigo determinar quantos são elementos, quantos elementos tem esse conjunto. O conjunto das letras do alfabeto. Eu consigo determinar quais são os elementos que compõem esse conjunto, porque eu sei que ele tem apenas as 26 letras do alfabeto. Já diferente de um outro tipo de conjunto, que é o conjunto infinito. O conjunto infinito, ele não tem um número determinado de elementos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais. Eu não consigo determinar quais são os elementos que compõem, a totalidade de elementos que compõem esse conjunto, porque os números são infinitos, certo? Então, nós temos o conjunto vazio, que não tem elementos, o conjunto unitário, que tem um elemento, o conjunto finito, que a gente consegue determinar o número de elementos,
e o conjunto infinito, que é aqueles conjuntos que nós não conseguimos determinar o número de elementos. Outro conjunto que é importante é o conjunto universo. Esse conjunto ele é sempre representado pela letra U e maiúsculo. O que é o conjunto universo? É a totalidade de elementos que está em estudo. Ou seja, se você está fazendo, por exemplo, um estudo com 100 pessoas, qual é o seu conjunto universo? Essas 100 pessoas, certo? Se você está fazendo um trabalho com as letras do alfabeto, qual é a totalidade, qual é o seu conjunto universo? São as 26 letras do alfabeto. Então, o conjunto universo é a totalidade desses elementos que você está trabalhando, certo? E isso é importante porque existem questões, principalmente lá do diagrama de Venn, que nós vamos trabalhar com o conjunto universo, certo? Outro ponto que nós precisamos saber é o chamado subconjunto. O que é o subconjunto? Por exemplo, eu tenho um conjunto A, que é o conjunto formado por todos os brasileiros, certo? Esse conjunto A, então, é o meu conjunto universo, porque ele é a totalidade do meu estudo. Eu estou estudando os brasileiros, todos os brasileiros. Então, esse conjunto A é o conjunto de todos os brasileiros. Eu posso ter dentro desse conjunto A um conjunto B que é representado pelos homens brasileiros. E eu posso ter ainda um conjunto C que é representado pelas mulheres brasileiras. Ora, então, o que eu tenho? Eu tenho um conjunto A, que é o meu conjunto universo, que é todos os brasileiros. E eu tenho dentro desse conjunto A dois subconjuntos. Um, que é o conjunto B dos homens brasileiros, e outro, que é o conjunto C das mulheres brasileiras. Então, o que eu posso dizer? Que B está contido em A, certo? Essa letra C aqui mais alongada, ela significa está contido, certo? E aqui, presta atenção que aqui tem uma diferença com a relação de pertinência. A relação de pertinência era sempre de um elemento com o seu conjunto. Aqui, na relação de inclusão, que é o que nós chamamos o contido e o contém, é uma relação entre um conjunto e outro, certo? Então, pertinência é uma relação entre o elemento e o conjunto. E as relações de inclusão é a relação entre o conjunto e outro conjunto, certo? Então, eu tenho que B está contido em A. Por quê? B é um subconjunto de A. Assim como C também está contido em A, porque C representa o conjunto das mulheres brasileiras e é um subconjunto de A que representa todos os brasileiros, certo? Está contido. E, por exemplo, o conjunto D, eu posso dizer que ele está contido em A. Vamos dizer que o conjunto D é o conjunto
de todos os das mulheres argentinas. Por exemplo, mulheres argentinas. Ora, o conjunto A é o conjunto de todos os brasileiros, não entra as mulheres argentinas. Então, D não está contido em A, certo? D não está contido em A, certo? E ainda existe o contém e o não contém nas relações de inclusão. O contém e o não contém é ao contrário, certo? A, que é o conjunto de todos os brasileiros, contém, certo? Eu inverti agora esse C alongado, B. Por quê? A contém B. B é um subconjunto de A, então B está dentro de A, certo? E no caso do D ali, D contém, não, A, desculpa, vamos apagar aqui. A contém D? Não, A não contém D, porque D é o conjunto das mulheres argentinas e A é o conjunto de todos os brasileiros. Então, aqui eu esqueci de escrever, né? Aqui é contém, certo? E aqui A não contém D. Não contém, certo? Então, essa é as relações, são as relações de inclusão. São relações entre conjuntos, certo? O está contido, o contém, o não está contido e o não contém são relação entre conjuntos, enquanto a relação de pertinência é uma relação entre elemento e conjunto. Outro ponto importante que nós precisamos saber de subconjunto é a quantidade de subconjuntos que existe em um conjunto, certo? Quantidade de subconjuntos que existe no conjunto, certo? Isso aqui é dado por uma formulazinha, né? A quantidade de subconjuntos que existe no conjunto é 2 elevado na n, onde n é o número de elementos do conjunto, certo? Número de elementos do conjunto. Se eu tenho um conjunto A que tem 1, 2 e 3 como elementos, certo? Eu quero saber qual a quantidade de subconjuntos que eu posso formar com esse conjunto A. Vamos, por exemplo, eu vou pegar 1, certo? O 2, o 3, certo? Ó, o 1 e o 2 e o 3, certo? E o 1 e o 3. Peguei todas as possibilidades que eu posso fazer com esses elementos desse conjunto, certo? Essa é a ideia de subconjunto, certo? Então, olha lá, 2 elevado na n, n é o número de elementos, 2 elevado a 3, são 3 elementos, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, esse conjunto A aqui com 3 elementos, ele tem 8 subconjuntos. Ah, Ricardo, mas você só marcou 6 aí, ó. Só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vem o ponto interessante. Porque existe ainda 2 outros subconjuntos desse conjunto. O vazio, ele, por definição, ele é subconjunto de todo conjunto, certo? Então, o conjunto vazio é subconjunto de todo o conjunto. E todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então, o 1, 2 e 3 ainda é subconjunto dele. Então, esses dois aqui são de suma importância para você saber, certo? Então, o conjunto vazio, ele é subconjunto de todo conjunto e
o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo, certo? Então, às vezes, em prova, se pergunta quantos elementos tem o conjunto com 5, quantos subconjuntos tem um conjunto com 5 elementos, sendo que ele quer saber os subconjuntos não vazios. Ora, 2 elevado a 5 é 32. Só existe um conjunto vazio de subconjunto. Então, 32 menos 1 dá 31. Então, são 31 elementos, são 31 subconjuntos não vazios, certo? Então, a gente tem que prestar atenção nessa situação. Todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto e o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo, certo? Para terminar essa parte teórica, vamos ver as operações com conjuntos propriamente ditas, certo? Então, a primeira operação que nós vamos ver é a operação de união entre conjuntos. O símbolo representativo é esse uzinho, certo? Então, o que é união de conjuntos? Como o próprio nome está dizendo, é eu pegar todos os elementos de um conjunto e unir com todos os elementos do outro conjunto e formar um novo conjunto com essa união. Por exemplo, eu tenho o conjunto A, que é os números 1, 2 e 3, formam seus elementos, e o conjunto B, 2, 3, 4 e 5. O conjunto A união B vai ser o quê? Todos os elementos de A e todos os elementos de B. Lembrando que eu não preciso repetir os elementos que estão em A ou em B, certo? Então, todos os elementos de A, 1, 2 e 3, e todos os elementos de B. Ora, B, o 2 já está aqui, eu não preciso repetir. O 3 já está, eu não preciso repetir. O 4 e o 5 formam, então, o conjunto A união B. É pegar todos os elementos de A e todos os elementos de B. No diagrama, como é que fica esse conjunto? Conjunto A, conjunto B. O que vai representar o conjunto A união B? Vai ser todo esse conjunto, toda a área achurada representa o conjunto A união B, certo? Depois do conjunto união, nós temos o conjunto intersecção, certo? Que é o U de cabeça para baixo, certo? Como se fosse uma parábola com concavidade voltada para baixo. O conjunto interseção, ele quer o quê? Ele só representa, essa operação representa apenas os elementos que se repetem em ambos os conjuntos. Se eu pegar o mesmo conjunto A, que tem os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, os elementos 2, 3, 4 e 5, e fizer a interseção B, eu tenho apenas o conjunto, vai ser formado apenas pelos elementos que estão tanto em A quanto em B. O elemento 1 só está em A, então ele não faz parte da interseção. O elemento 2 está em A e está em B, então ele faz parte da interseção. O elemento 3, ele está tanto em A quanto em B, então ele faz parte da interseção. Acabou os elementos de A, vamos para os elementos de B. Só para confirmar, porque se A tem menos elementos, e eu já coloquei os que se repetem, é óbvio que os restantes dos elementos de B não vão estar em A. E é isso que acontece com o 4 e o 5. Eles não estão em A, certo?
Então, A interseção B é 2 e 3, certo? Os elementos que se repetem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. A representação no diagrama de Venn é A interseção B é apenas essa parte aqui, aonde estão os elementos que se repetem nos conjuntos, certo? A interseção B é essa parte ali do diagrama, certo? Um ponto importante que eu acabei esquecendo de falar aqui é que tanto faz você fazer A união B quanto B união A. A união B é igual a B união A. Opa, união. Certo? Tanto faz, a ordem que você vai fazer não importa. A mesma coisa acontece na interseção. A interseção B é igual a B interseção A. Por que eu falo isso? Porque as próximas duas operações, isso não é válido, certo? A operação de diferença entre conjuntos é uma operação que, se eu tiver dois conjuntos, A, que é o conjunto 1, 2 e 3, e B, que é o 2, 3, 4 e 5, e eu vou fazer a operação A menos B, o que é essa operação A menos B? A diferença entre conjunto. É tudo que está no conjunto A e não está no conjunto B, certo? Então, o que está no conjunto A e não está no conjunto B? O 1 está no conjunto A e não está no conjunto B. Então, o 1 faz parte desse conjunto. O 2 está em A e está em B. Então, ele está fora. O 3 está em A e está em B. Então, está fora. Então, a operação A menos B é um conjunto, resulta num conjunto unitário cujo elemento é o número 1. Mas como eu falei, A menos B, nesse caso aqui, A menos B é diferente de B menos A. Por quê? Se A menos B é tudo que está em A e não está em B, B menos A é tudo que está em B e não está em A. Tudo que está em B e não está em A é o 2 e o 5. O 2 e o 5 está... Eu ainda tenho 4 ainda, desculpa. Passei ali... Como o meu apaga? Então, 2, 4 e 5. Ó, o 2... Não, 2 não, né? Oh. Tudo que está em B e não está em A. O 2 está em B e está em A. Então está fora. O 3 está em B e está em A. Então está fora. O 4 só está em B e o 5 só está em B. Então, 4 e 5. Então, como eu disse, essa operação A menos B é diferente de B menos A. Porque A menos B é tudo que está em A e não está em B. E B menos A é tudo que está em B e não está em A. E no diagrama, como é que fica? A e B. Então, A menos B é somente esta parte aqui do diagrama, do conjunto A. Tudo que está em A e não está em B. E como é que fica B menos A? B menos A é só esta parte aqui.
tudo que está em B e não está em A, certo? A La Salle, ela usa, para representar essa diferença de conjuntos, ela usa muitas vezes essa denominação aqui, certo? Isso é a mesma coisa. Isso aqui ele está dizendo que A, ele está fazendo a operação de diferença entre conjuntos. Então, isso é A menos B, isso é igual a A menos B, certo? É uma outra maneira de você representar a diferença de conjuntos, e a La Salle, ela usa muito essa representação, certo? Por fim, vamos ver agora o complementar de um conjunto, certo? Então, o complementar de um conjunto, ele é representado por essa letra C maior, certo? De um conjunto A, o complementar de um conjunto A em relação a B. Essa aqui é a representação. Então, dado, o próprio nome já está dizendo complementar de um conjunto, complementar de A em relação a B. É tudo que falta ao conjunto A para ele virar o conjunto B, certo? Então, o conjunto A é 1, 2 e 3. O conjunto B é 2, 3, 4 e 5. Eu fazer o complementar de A em relação a B é eu pegar tudo aquilo que falta para o conjunto A. Desculpa, eu não posso botar isso aqui, porque o conjunto A tem que estar contido no conjunto B, certo? Essa é uma condição de eu fazer o complementar, certo? O conjunto A tem que ser um subconjunto do conjunto B, certo? Agora sim, eu posso fazer, então, o conjunto A, 2 e 3, o conjunto B, 2, 3, 4 e 5. Qual o complementar de A em relação a B? É o que falta para o conjunto A virar o conjunto B. O que falta para o conjunto A virar o conjunto B? Ora, o 4 e o 5, certo? Então, o complementar de um conjunto é exatamente aquilo que falta, o complemento para que aquele conjunto A, para que um determinado conjunto fique igual ao outro, certo? Uma das condições, certo, é que A tem que ser um subconjunto, ou seja, A está contido em B, certo? E a representação em diagrama. Ora, eu tenho aqui o conjunto B e aqui dentro eu tenho o conjunto A. O que é o complementar? É essa parte aqui da achura. É o que falta para o A virar o B, certo? Não vi questões de complementar na La Salle, né? A La Salle, ela dá muita importância ao diagrama de Venn, tanto é que eu dividi em duas partes esse nosso assunto, né? Na primeira parte, agora nós vamos resolver os exercícios. Tem apenas 5 exercícios desses assuntos que eu falei, que eu mostrei agora, das operações com conjunto, e o diagrama de Venn eu tenho mais de 20 exercícios da La Salle que eu deixei para a parte 2, certo? Que eu ainda vou postar essa semana ainda, certo? Então, agora vamos para a parte da resolução de exercícios, ok? Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar a resolução dos exercícios dessa primeira parte da teoria dos conjuntos. Vamos lá, questão 5. Ah, Ricardo, por que tu vai começar pela 5? Porque as 4 primeiras questões foram a da aula passada, a aula sobre número de
de linhas da tabela verdade, certo? Isso aqui é para a gente saber quantas questões nós vamos resolver ao final de todos os vídeos, certo? Então, Bento Gonçalves, nível superior 2018. Considere A o conjunto de pessoas que gostam de feijão. Então, A é o conjunto das pessoas que gostam de feijão. E B, o conjunto das pessoas que gostam de arroz. Então, B, gostam de arroz. Sendo esses conjuntos não vazios, ou seja, cada um tem pelo menos um elemento, assim, segundo a teoria dos conjuntos, o conjunto de pessoas que gostam de arroz, mas não gostam de feijão. Então ele quer saber, segundo a teoria dos conjuntos, quais dessas alternativas aqui representa o conjunto de pessoas que gostam de arroz, mas não gostam de feijão. Então o que eu tenho aqui? Posso fazer o diagrama aqui. Aqui está o conjunto A, que é as pessoas que gostam de feijão. E aqui está o conjunto B, que são as pessoas que gostam de arroz. Ele quer saber as pessoas que gostam de arroz, mas não gostam de feijão. Então, todas essas pessoas aqui gostam de arroz. Essas que estão aqui, ó, elas gostam de arroz e gostam de feijão. Ele quer saber as que gostam de arroz, mas não gostam de feijão. Então, é apenas esta área aqui, certo? E isso, a representação desse diagrama aqui, ele mostra o quê? Um conjunto, o quê? Qual é a operação dos conjuntos que representa isso aqui? É B menos A, certo? Porque quem gosta de arroz e não gosta de feijão é tudo que está em B e não está em A, certo? Todos esses aqui, nessa área achurada aqui, gostam de arroz, mas não gostam de feijão. Então, é todos que estão em B e não estão em A, certo? Então, o gabarito, a letra A, certo? Por que não é a letra B? B interseção A. Aí seria esses elementos aqui. B interseção A. Só que aqui é quem gosta de feijão e também gosta de arroz, certo? A está contido em B? Não pode ser, porque ele quer aqueles que não gostam de feijão. Se A, que é o conjunto dos que gostam de feijão, está contido em B, ou seja, todo A seria um subconjunto de B. Todo mundo que gostava de arroz também iria gostar de feijão. Seria mais ou menos desse tipo aqui. A está contido em B, seria um subconjunto de B. B está aqui e A está aqui. A seria um subconjunto de B. Então, também não é. Pelo mesmo motivo, é a letra D, né? B, no caso aqui, está contido em A, seria B um subconjunto de A, e aí não valeria também a relação. E A união B seria todos os elementos gostariam ao mesmo tempo de arroz, gostariam de arroz e gostariam de feijão também, certo? Mas no caso aqui ele quer os que não gostam de feijão, então isso é B menos A. É todos aqueles que estão no conjunto B e não estão no conjunto A, certo? Continuando, considere o conjunto A igual, aí está aqui os elementos de A, 0, 2, 4, 5, 6 e 10. O conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9. E o conjunto C, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É correto afirmar que A menos B, essa aqui é a representação, é a outra maneira de você representar A menos B, interseção C é dada por
Então vamos lá. A menos B é tudo que está em A, todos os elementos do conjunto A que não estão no conjunto B. Vamos ver aqui, ó. Vamos escrever o conjunto A. 0, 2, 4, 5, 6 e 10. Vamos aqui escrever o conjunto B. 1, 3, 5, 7 e 9. E vamos escrever o conjunto C. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Eu quero A menos B. A menos B é tudo que está em A e não está em B. O 0 está em A e não está em B. Então, ele faz parte do A menos B. O 2 está em A e não está em B. Então, ele faz parte do conjunto A menos B. O 4 está em A e não está em B. Então, também faz parte. O 5 está em A e está em B. Então, ele não entra. O 6 está em A e não está em B. E o 10 está em A e também não está em B. Então, este é o conjunto A menos B. Agora, eu vou fazer esse conjunto A menos B interseção com C. Interseção é só aqueles elementos que se repetem, tanto nesse conjunto A menos B, quanto no conjunto C. Ora, o 0 só está aqui, então ele não faz parte do conjunto. O 2 está aqui e está aqui, então ele faz parte. O 4 está aqui e está aqui, faz parte. O 6 está aqui e está aqui, também faz parte. E o 10 só está aqui, certo? Então, já verifiquei todos. Então, a solução é 2, 4 e 6. É os elementos que fazem parte do conjunto A menos B, interseção C. O gabarito está na letra A. Vamos lá, questão 7, questão da SUSEP 2017. Considere três conjuntos A, B e C, tais que os conjuntos B e C são disjuntos. O que quer dizer que os conjuntos são disjuntos? É que eles não têm elemento em comum. E uma consequência disso é que a operação de interseção entre esses dois conjuntos é um conjunto vazio, certo? Então, se a operação de interseção ela é a operação que denota os elementos repetidos de cada conjunto, se eles são disjuntos, ou seja, eles não têm elemento comum, então o conjunto, a operação de interseção entre esses dois conjuntos vai ser um conjunto vazio, certo? Então, a primeira informação que nós temos. Vamos fazer aqui o diagrama. Aqui vai estar o conjunto do conjunto A. Aqui vai estar C e aqui vai estar B, porque B e C não se intersectam, né? Porque não tem elementos comuns. A segunda informação que ele dá é que a operação A união B união C é sem elementos. Ah, Ricardo, o conjunto universo é 100? Não. O conjunto universo não vai ser sem elementos. Porque lembra que quando eu faço uma operação de união, eu não preciso colocar os elementos repetidos. Então, eu vou ter mais de 100 elementos no conjunto universo. Porque esses elementos que estão aqui, eu não preciso contar eles duas vezes. Certo? Ele dá essa informação aqui que não é útil para a resolução da questão, né? B menos C tem 15 elementos. Olha, o que é B menos C? Não é tudo que está em B e não está em C? Então, tudo que está em B e não está em C, como B e C são disjuntos, não tem elemento comum, esses 15 elementos vão estar aqui em B, certo? Depois ele dá outra informação que a interseção entre A e C tem 10 elementos.
interseção entre A e C tem 10 elementos. E depois ele dá outra informação dizendo que A união B tem 60 elementos. A união B tem 60 elementos. Ora, se A união B, união C, tem 100 elementos, e A união B tem 60, ou seja, esse pedacinho aqui tem 60 e o todo tem 100, quantos elementos estão só no conjunto C? Ora, 100 menos 60, certo? 100 menos 60, que é 40. Você pega A união B, união C, é igual a 100 elementos. Depois ele diz que A união B tem 60. Então, isso aqui tem 60. C vai ter quanto? 100 menos 60, que é 40. Então, aqui tem 40. Então, quantos são os elementos do conjunto C? Ora, é esses 40 que só estão em C, mais esses 10 que fazem interseção com A. Então, 40 mais 10 igual a 50. Então, o conjunto C tem 50 elementos, gabarito letra A. Certo? Questão 8, questão da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas. Observe o diagrama de Venn abaixo, onde estão distribuídos 100 elementos pelos conjuntos A, B e U, que é o conjunto universo. Certo? Então está aqui o diagrama representando o conjunto A, o conjunto B e o retângulo que representa o conjunto universo. De acordo com o diagrama apresentado, é correto afirmar que o número de elementos de A interseção B é igual a... Essa é aquela questão que você faz na hora de marcar o cartão resposta, né? Se chama o fiscal, quando ele estiver vindo, você marca o gabarito correto na prova. Se é A interseção B, é esses elementos que estão nesta parte do conjunto, então são 20 elementos, gabarito letra A, certo? Vamos lá então, a última questão dessa nossa primeira parte. Como eu falei, né, a La Salle, ela tem muito mais questões envolvendo o diagrama de Venn, né, as operações com diagrama de Venn, do que com essa primeira parte das operações de interseção, união, diferença, complementar. Então ela nem coloca nas suas questões. Então, vamos lá, essa última questão de Alvorada. Sejam A e B conjuntos numéricos, sabendo que A interseção B é o conjunto que tem o elemento 2, B menos A é o conjunto que tem os elementos 0 e 5, e A união B é o conjunto que tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E ele quer saber que é correto afirmar que o conjunto A é igual a... Então, o que ele deu? A interseção B é igual ao conjunto com um único elemento, o 2. B menos A é um conjunto que tem dois elementos, os elementos 0 e 5. E A união B é o conjunto que tem os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E ele quer saber quais são os elementos que compõem o conjunto A. Primeira informação, A interseção B é igual a 2. Então eu tenho certeza que no conjunto A e no conjunto B existe o elemento 2, porque a operação de interseção é os elementos que aparecem em ambos o conjunto. Então, necessariamente, o conjunto A tem que ter o elemento 2. Então, ele não pode ser vazio, certo? Ele tem que ter o elemento 2, certo? Então, eu já eliminei duas alternativas, a alternativa A e a alternativa B.
Ele não é um conjunto vazio porque ele tem no mínimo um elemento, o elemento 2. E ele não pode ser a alternativa B, 1, 3 e 4, porque tem que ter o elemento 2, certo? A outra informação, e interessante, ele diz que B menos A tem os elementos 0 e 5. Ora, B menos A é tudo que está em B e não está em A. Então, eu tenho certeza que o conjunto A não tem os elementos 0 e 5. Então, onde tiver 0 e 5, eu também posso eliminar. Aqui não tem o 5, mas tem o 0. Então, não é a letra D. Aqui tem o 0 e o 5. Então, não é a letra E. Eu não preciso montar nada, já descobri que a minha resposta é a letra C. Os elementos do conjunto A são 1, 2, 3 e 4. Certo? Gabarito, letra C. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê na parte 2 de teoria dos conjuntos.